a gravação do carro. Gravação iniciada, presidente. Gravação. Ok, obrigado. Colegas, vamos retomar nossa sessão de julgamento do dia 16 de junho de 2021, do período da tarde. Nós, antes do intervalo, julgamos o item 77 da pauta. Lembrando que nós invertemos a ordem, alteramos a ordem da pauta em razão dos processos da empresa PBC Comunicação, que tinham sustentação oral, e os três últimos processos da PBC não têm sustentação oral, mas a gente decidiu dar continuidade ao julgamento dos processos dessa empresa. De forma que ainda vamos julgar os itens 77 e 78, que são da empresa PBC Comunicação. Depois retornaremos para a ordem original da pauta, certo? 78, 79. 78 e 79, obrigado, Dani. 77 já acabamos de julgar. Então, segundo esse critério, vamos julgar o item 78 da pauta, processo da empresa PBC Comunicação Limitada, vai ser relatado pelo conselheiro Jefferson, que tenha falado. Obrigado, presidente. Estou só analisando aqui se eles têm similaridade. O item 79 é muito similar ao item 72. Esse agora é o 78, né? E o item 78 tem algumas diferenças. Mas, bom, vou começar pelo 78, então. Então, trata-se de recurso voluntário contra a acordo da DRJ, que não reconheceu o dito creditório declarado em pedido de compensação que pretendia compensar créditos e correntes de recolhimento de IRRF, né, perdão, por serviço prestado de publicidade do imposto pago no exterior e aplicações financeiras de renda variável. A referida Perdicomp não foi homologada em despacho decisório que não reconheceu integralmente o crédito informado no pedido de compensação por considerar que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. Conformado, o recorrente apresentou manifestação, alegando, em síntese, que o fato mesmo de não ter discriminado a composição exata desse crédito implica na sua inexistência, tomando-se de rigor a homologação da compensação efetuada. Destaca aqui o RR-fonte, correspondente às retenções incidentes sobre serviços de propaganda e publicidade, cujos recolhimentos foram efetuados pela requerente, na forma do artigo 3º da INSRF 12392. Além disso, esclarece que parte dos DARFs juntados tratam-se de recolhimentos efetuados pela empresa incorporada pela recorrente. Porém, o acordo da DRJ, não obstante ter reconhecido o crédito disponível no Código 8045, entendeu que a restituição compensação do imposto retido com antecipação, que supera o imposto devido apurado na DPJ, e fica condicionado à comprovação de que o rendimento que lhe deu causa foi oferecido à tributação. Nesse aspecto, também reconheceu, em parte, o dito creditório pretendido pelo contribuinte. No entanto, discordando da decisão do primeiro grau, o recorrente apresenta recurso voluntário, onde repisa os argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade e visando o reconhecimento integral do dito creditório declarado na declaração de compensação, requerendo também sustentação oral. É o relatório. Passou ao voto. Trata-se de compensação não homologada por despacho decisório, né, por não confirmar a integralidade dos créditos declarados na Perdicomp final 37. O crédito objeto de compensação refere-se ao exercício 2005 no calendário 2004, sob saldo negativo IRPJ no valor original de R$ 1.373.166,23. Contudo, foram apenas confirmados e homologados pelo despacho decisório o valor de R$ 974.092,85, recaindo multa e juros sobre a parcela não homologada. Assim, o contribuinte regularmente notificado apresentou manifestação de conformidade, que foi apreciada pelo acordo da DRJ.
O acordo da DRJ, no entanto, apenas reconheceu parcialmente as alegações. Segundo demonstrativo, eu peço licença para reproduzir parcialmente o relatório e o voto do acordo recorrido. Segundo o demonstrativo, folhas 42 a 53, a redução do crédito indicado decorre da não confirmação do imposto pago no exterior, de parte do IRR fonte incidente sobre rendimentos oferidos aos serviços prestados, código 61908045 e aplicações financeiras de renda fixa. No tocante ao IRR fonte 8045, deve-se observado que nos termos do artigo 3º da IN 123, a responsabilidade do recolhimento recai sobre as agências de propaganda, como é o caso da interessada. Assim, a comprovação da retenção pode ser aferida através da totalização dos recolhimentos efetuados pelas agências de propaganda no decorrer do ano calendário. Verificou que, na ocasião, que a somatória de IRR fonte de código 8045, declarada do STF, é compatível com o IRR fonte demonstrado na PERDComp. Assim, a validação do IRR fonte objeto de declaração de compensação independe da situação de processamento do PERDComp, mesmo porque a eventual não homologação não autoriza a execução imediata do débito não compensado. Já no que diz respeito ao IRR fonte código 6190, cumpre observar na totalização do IRR fonte demonstrado na manifestação de conformidade consta apenas valores confirmados do despacho decisório. Deve ser observado ainda que o IRR fonte atribuído à superintendência consta DIRF com código 1708. Destarte, o valor confirmado no despacho decisório sobre o código 6190 não merece reparos e foi confirmado. Por fim, vale lembrar que a validação do IRR fonte compensado está sujeito à comprovação de que o rendimento correspondente foi oferecido à tributação, que é aquela situação que nós já vimos enfrentado. Né? O IRR fonte, código 61908045, passivo de confirmação, corresponde a uma receita de prestação de serviço de R$ 34.006.478. No entanto, verifica-se na ficha 06, item 8, a de PJ 2005, que a receita da prestação de serviço oferecida de tributação, R$ 63.391.725,96, não é suficiente para justificar o IRR compensado. Aplicou-se, portanto, o artigo, a alíquota de 1,5% sobre a receita oferecida de tributação, resultando no valor de R$ 950.875,89. Portanto, o acordo da RJ votou julgou procedente em parte, confirmando o saldo negativo de RPJ no calendário 2004, no valor de R$ 1.104.968,84, porém reconhecendo a disponibilidade da diferença do crédito de R$ 130.865,99 para fins de compensação. Resignado, o recorrente apresentou recurso voluntário, entendendo que o saldo negativo da RPJ origina-se do imposto retido na fonte sobre rendimentos decorrentes da prestação de serviço de publicidade, rendimento decorrente de aplicações financeiras de renda fixa e rendimentos incidentes sobre rendimentos auferidos, incidentes sobre rendimentos auferidos em operações praticadas no exterior. Aí eu fiz uma análise breve, né, sobre cada uma das retenções, né. Em relação à primeira circunstância, né, retenção de aplicações financeiras de código de renda variável, né, analisando a de PJ 2005, pode-se ver que o valor constante no item outras receitas é de R$ 770.464,63. Já o valor de rendimento oferecido à retenção é de R$ 731.731,99.
R$ 761,98. Assim, pode-se ver que há compatibilidade entre os valores informados de PJ e os informes bancários retromencionados. Portanto, considerei plausível a alegação do recorrente, especialmente por demonstrar ter havido retenção sob o código 3426. Quanto às receitas de código 8045, prestação de serviços de publicidade, quanto a IRPJ, né, eu fiz aquele raciocínio, né, de que a retificação de PJ é possível, desde que esteja acompanhada de provas suficientes para demonstrar o direito creditório alegado, cujo ônus da prova é do recorrente. Aí eu reproduzi, né, aquele entendimento que eu já havia apresentado no item 72, né, a princípio reconhecendo, né, o direito creditório alegado no código 8045. E diante do exposto, conheço o recurso para dar provimento ao recurso voluntário reconhecendo o direito creditório pleiteado pelo contribuinte e determinando o retorno dos autos à autoridade de origem para cálculo do direito creditório a que faz jus ao contribuinte. A minha questão, né, como a gente já fez uma retomada no entendimento, né, é se eu manteria o entendimento nesse sentido. Né? Me parece que não. Né? Tá mudo. A questão é saber se foi oferecida a tributação. Exatamente. E foi justamente o ponto que foi também questionado no acordo do DRJ. Né? Isso. A receita financeira já é meio complicada, né? Como a gente discutiu no outro item. Porque pode ser que tenha alguma coisa sido apropriada no fim de um ano e o imposto retido no ano seguinte. Que raramente, eu falo raramente, mas eu acho que não tem mais nenhuma hipótese de imposto de fonte na cabeça, né? Isso havia no passado, mas hoje em dia não me lembro assim de nenhuma hipótese. Mas não sei nem o que é isso, Adelino. Antigamente, quando você fazia uma aplicação em renda pré-fixada, tá? No ato da aplicação você já pagava o imposto. Ah, tá. Porque era um rendimento que você já era conhecido, né? Fixado. Aí você recolhia, a gente chamava de recolhimento na cabeça. E aí apropriava, ainda bem que isso acabou, se apropriava ao longo do período, tá? Era um saco esse negócio, saco. Então hoje não tem isso, mas tem a possibilidade de você apropriar o rendimento parcialmente no ano e parcialmente no outro. Sim. Eu não sei se os valores contabilizados... Aparentemente a DRJ questionou isso, não foi? Sim. É exatamente isso. Não teria rendimento, não teria sido oferecida a tributação. É o mesmo fundamento do anterior, né? Aqui que tem mais rubricas, né? Aqui tem o imposto, tem a aplicação financeira. A aplicação financeira não dá para responder. Só pela DRJ não. O contribuinte tem como responder. Ele tem, novamente, devolve para o contribuinte. E ele mostrou isso, Jefferson? Não, né? Foi isso que eu quis dizer, Virgínio. Nós não temos como concluir. O cara que tem que apresentar as provas e dizer, olha, eu apropriei parte aqui, uma planilha, alguma coisa, ele tem que trazer. E é uma prova fácil de ser produzida, né, Adelino? Essa prova é extremamente fácil, né? Qualquer assistente da contabilidade faz isso. É uma prova extremamente fácil, simples, né? E o que é mais vezes, o cara entrega o processo pro advogado terceirizado. E o cara o cara pensa a tese dele, vai e escreve, entendeu? Não vai conversar, discutir o assunto, sei lá, porque isso é tão simples. Sim. Na minha opinião, é tão simples. Se fosse eu, já contrataria o escritório, já mostraria, olha aqui, a planilha, tanto de receita, apresentar para o cara, tributei, está tudo aqui. Pro assessor, pro advogado já preparar a defesa, né, toda embasada. Agora,
Aí leva a gente à conclusão contrária. Se não fez, é porque não tem. Eu já discordo dessa conclusão, sabe, Adelene? Porque essa falta de comunicação entre departamento contábil e departamento jurídico leva, a meu ver, assim, a desastres como esse, porque eu consigo sentir a verossimilhança do que está sendo alegado. Quando é dentro da mesma empresa. Quando é um terceirizado, se eu contrato o teu escritório, eu já tenho, eu não estou dizendo que é o advogado que tem culpa, eu estou dizendo o seguinte, se eu vou contratar o teu escritório, eu tenho que chegar e falar, cara, olha aqui, ó, eu tenho, tá tudo aqui contabilizado, entrego para você. Isso no cenário ideal, mas enfim, quando a coisa é desorganizada, chega e o advogado vai para casa do que é possível. Assim, eu entendo se eu fosse o contratante, né? Enfim, mas fica aqui a possibilidade, sim, mas não dá para a gente estar aos 48 do segundo tempo, que é onde nós estamos, os 45 do segundo tempo, realizando diligência para viabilizar a prova que o contribuinte não controverte. Esse é o ponto, Fred. Exatamente esse é o ponto. Quando é uma prova desse jeito, que ele já deveria, e é uma prova relativamente simples, né? Porque senão a gente vai ter que baixar todos esses processos de diligência. Quando o meu entendimento, quando é o meio termo que eu encontro, Jefferson, para devolver, por exemplo, para refazer, nos casos em que, no início do procedimento, a DCTF estava errada, ele deixou de apresentar, né, o despacho decisório negou porque tinha que negar mesmo, aí ele faz a manifestação de conformidade, junta eventualmente uma parte de prova, e aí perde na DRJ, e no recurso voluntário, aí ele se dá conta de que está faltando prova e junta o que estava faltando, documento contábil, para demonstrar o crédito. Aí que está. E aí disse, olha, a autoridade, o despacho decisório está errado? Não está errado. A autoridade administrativa despachou o que era para ser despachado, porque não tinha elementos. A DRJ está errada? Não, a DRJ não está errada porque ainda assim foi mal feito. E agora nós vamos deixar de validar esse monte de elementos que agora é possível verificar? Não, eu não consigo mais afastar essa realidade. Devolve o processo para que haja um novo despacho decisório. E morra lá, se for o caso, ou reinicie isso tudo novamente. Enfim, do prestígio da verdade material. Eu concordo. Mas nesse caso aqui, apesar de sentir a verossimilhança do que está sendo falado, mas a parte não colabora. Não colabora. E aí, a gente devolver, depois, nem sei de quando é o processo, mas enfim, devolver agora o processo para a primeira instância, para viabilizar a produção de prova que não for sequer controvertida, por exemplo, se foi submetido ou não à tributação, pode até ter sido que tenha sido, né? Eu posso até levar isso em consideração, posso até ficar com a dúvida, mas no que diz respeito a produzir prova, meu amigo, aí eu realmente tem casos e casos, e a gente julga de acordo com aquilo que os autos demonstram. Nesse caso aqui, eu entendo que precluiu aqui o direito de produzir essa prova. Só adicionando o que você acabou de colocar, Fred, é que eu ainda se trata com mais rigor no caso de restituição e compensação, né? Pior ainda, Pior ainda. Assim, onde o ônus da prova é do contribuinte, já é sabido isso desde lá de trás. Então, onde tem que se ter realmente um cuidado todo especial para produzir. Mas a gente pode até relativizar, né, Sérgio? Pelo princípio da formalidade. Eu relativizo. Moderada. Eu relativizo. No recurso voluntário, vamos usar. Eu até relativizo quando apresento um recurso voluntário, quando é um despacho decisório eletrônico, onde foi, no primeiro batimento realizado, encontrou um óbice, e foi aquele óbice que se levou à não homologação, e depois a DRJ adiciona mais um fato, além daquele óbice, olha, tem que ver se não utilizou no saldo negativo e tal. Sim. E aí o contribuinte, com todo direito, que isso não foi trazido no despacho decisório, ele traz esses dados para recurso controverso. Agora, se ele também não controverter, também tem que ter a premissa da controvérsia. Com prova, né? Aí é que está. Exatamente. Com prova, exatamente. Caso de decomp é muito mais prova, a gente vai no cara crachá, né? É mais fácil.
E esse é o grande problema. Quando cai, o Adelino colocou, quando cai num profissional de direito exclusivamente, muitas vezes a defesa é pelo direito, não pelos fatos. Né? Às vezes até não conhece direito dos fatos. Também essa realidade existe. Eu acho que no julgamento anterior ficou claro, naqueles processos anteriores, que a defesa toda em cima do 80-45 foi pago. Não entendeu que a questão era a receita. Mas, em compensação, Sérgio, anexaram aqui um documento que são trocas de e-mail com o advogado a respeito de honorários, Sério? Troca de advogados, está tudo aí no processo. É um bom sinal que o elemento da prova não está sendo analisado, né? O elemento prova não está sendo trabalhado pela parte. A parte não colabora em juntar o que é para ser juntado. É difícil. Exatamente. Jefferson está como levantada. Não sei se quer falar, Jefferson. Sim, desculpem, pessoal. Eu ouvi bastante os fundamentos que vocês apresentaram, as reflexões. Eu vou manter também a minha posição que eu mantive nos votos anteriores, eu vou converter para negar provimento. E aí, em relação a essa questão do item 3 do Código 324, eu vou também negar provimento com base nos fundamentos apresentados pelo Dr. Fred. Certo. Aqui eu estava dando uma olhada no processo, desculpa aí por ter ficado desligado aí um pouco. É outro escritório, né? Eu estava... Eu queria só dar uma olhadinha aqui. Mas eu acho que ele não... Assim, a manifestação de conformidade, ele apresenta um monte de documentos. É bem razoável. Agora, no recurso voluntário, realmente parece ser outra pessoa que faz o recurso. Eu não tenho uma logo aqui de outro escritório, mas realmente ele não controverte a questão do oferecimento à tributação, né? A maior parte. Não. Não controverte. Narrando, falando de coisas que estão na legislação, né, conceitos, Eu estava dando uma olhada, porque como é outro escritório, né, podia ser diferente, né? Eu fui olhar, presidente. Por isso que até achei ali e-mail trocado com advogado, não tem nada a ver anexar esse processo. Tem pessoal ali, informações meio estranhas ali. Não controverte a questão do oferecimento à tributação. Ok. Então, realmente, eu acho que, apesar de ser outro escritório, eu creio que é na mesma linha, né? A defesa é na mesma linha, né? Ele traz aí... Alegação genérica. Uma alegação genérica. Pré-pronta, né? Alegação que serve para qualquer recurso voluntário que tratar de compensação. O Jefferson está como levantado e o Efigênio. Ainda pode... Não. Eu acho que eu esqueci de abaixar a mão. Desculpa. Então, Jefferson, você fez um ajuste, então, lá no dispositivo, né, no sentido de negar provimento, é isso? Isto. Ok. E realmente é muito semelhante àqueles outros casos que a gente viu. O próximo também é. Também. Certo. Então, vamos colocar em votação, né, o item 78. Nossa pauta, o voto é no sentido de negar, o voto inicial no sentido de negar provimento. FG. Eu acompanho o relator para negar provimento, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Com o relator. Com o relator, presidente. Também com o relator. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, colegas, o julgamento do item 78 da pauta ficou assim: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Vamos seguir para o item 79 da pauta, processo da mesma empresa, a NPC. Também vai ser relatado pelo conselheiro Jefferson, que tem a palavra.
Obrigado, presidente. Trata-se de compensação... Perdão? Não, desculpa, corrigindo, o nome da empresa é PBC Comunicação Limitada. Eu disse NPC, mas eu errei. É Tá, PBC. não, beleza. PBC. Trata-se de compensação não homologada por despacho decisório por não confirmar a integralidade dos créditos declarados ao perda de compra. A referida depois de compra não foi homologada por despacho decisório por considerar que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. Conformado, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese que o fato de o mesmo não ter discriminado a composição exata desse crédito não implica na sua inexistência, tomando-se de rigor a homologação da compensação efetuada. Destaca a IRR-fonte, que o IRR-fonte corresponde à retenção incidente sobre serviço de propaganda e publicidade, cujos recolhimentos foram efetuados pela requerente na forma do artigo 3º da IN 12392. Além disso, esclarece também que parte dos DARFs juntados tratam de recolhimentos efetuados pela empresa incorporada pela requerente. Porém, o acordo da RJ, não obstante ter reconhecido o crédito disponível no Código 8045, entendeu que a restituição da compensação do imposto retido com antecipação que supera o valor, IRR-fonte que supera o imposto devido apurado na DPJ, fica condicionado à comprovação de que o rendimento que lhe deu causa foi oferecido à tributação. Nesse caso, também reconheceu em parte o dito creditório pretendido pelo contribuinte. No entanto, discordando da decisão do primeiro grau, o recorrente apresenta recurso voluntário onde repisa os argumentos já apresentados na manifestação de conformidade, visando o reconhecimento integral do direito creditório declarado na declaração de compensação e requerendo também sustentação oral. É relatório, presidente. Ok. Passou o voto. Tem recurso voluntário, tempestivo e dele toma conhecimento. Trata-se de compensação não homologada por despacho decisório. Na verdade, presidente, o caso é muito semelhante ao item 72, é quase idêntico. Acho que dá até para resumir, né, presidente? O crédito objeto da compensação refere-se ao exercício 2004, no calendário 2003, saldo sobre saldo negativo de RPJ, o valor original é de R$ 1.863.861,96, né? Naquela situação, o acórdão recorrido negou o provimento, pelo menos parcial provimento, né? Justamente em relação aos valores que não foram comprovadamente oferecidos à tributação. E o recorrente apresentou um recurso voluntário tentando, reafirmando, né, o seu objetivo de homologar o crédito não reconhecido na decisão da primeira instância. Então, nesse caso, eu vou reproduzir o meu entendimento, que foi colaborado aí pelo colegiado, né, e vou, basicamente, também em relação à não comprovação, né, do oferecimento de tributação, também há a questão dos rendimentos decorrentes da aplicações financeiras da renda fixa, e a situação é precisamente muito semelhante ao item 68 nesse caso. E em relação ao item 84045 também reproduz o meu entendimento no sentido de que não houve a comprovação do oferecimento de tributação. Então, diante do exposto, conheço o recurso e nego o provimento. O Jefferson, estou conseguindo abrir aqui, mas tem 3 anexos ao recurso voluntário. Ali ele não apresentou nada? Deixa eu só verificar aqui. Primeira... Aqui são muitas decompes, né? Ele apresentou extratos. Decomp extrato. Só isso. Não há nada não, é só isso. Agora eu consegui abrir. Eu consegui abrir, não tem nada não, é só extrato e... Wilson pediu a palavra, presidente.
Está aberta aí a palavra para os debates. O que eu percebi é exatamente o que o Jefferson tinha comentado, presidente, o reconhecimento do fonte que a DRJ fez foi exatamente em relação ao valor que foi declarado pela contribuinte lá na DIPJ como receita de prestação de serviços. Então, assim, como ela apresentou um monte de DARF, né? Mas o valor da receita reconhecida não corresponde. O que a DRJ reconheceu foi o valor correspondente à receita que foi informada na DIPJ. Exatamente aquele mesmo processo acho que é item 72, né, Jefferson? A sucessão, né? Sim, Isso. precisamente. Então é isso mesmo. Acho que é a mesma situação. Uhum. Certo. Engraçado que é o mesmo período, né? 2003, 2004. Ele separou entre compras diferentes, é isso, Jefferson? Aparentemente sim, né? Sim. Só verificar. Acho que anos calendários diferentes. Nos calendários diferentes, Fred. E não era 2003, 2004 lá também? Ou era 2002, 2003? Acho que é 2005 ou 2004. Ah, tá. Ok. Para mim tá maduro, presidente. Certo. Estou só olhando aqui porque ele apresenta recurso voluntário e apresenta outra petição. Aí foi isso que você viu nessa petição que ele juntou depois? Ah, mas não, é só uma página mesmo. Não, eu estava vendo depois do recurso voluntário, que tem os documentos. Mas não tinha nada, não, é só extrato e... Aham. Certo, entendi. Não, porque ele apresenta a petição depois, mas é só uma questão de representação. Mudou o escritório, né? Ok. Então, colegas, vamos colocar em votação uma situação muito semelhante à que a gente já julgou outro processo dessa empresa agora há pouco, né? O voto do relator é no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Vamos em votação, Efigênio? Com o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Com o relator. Com o relator, presidente. O relator, presidente. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então o resultado do julgamento do item 79 da pauta ficou assim: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Dando seguimento à nossa pauta, agora nós vamos retomar a ordem original. Vou só copiar aqui rapidamente. Dá um descanso para o Jefferson, né, presidente? Foram, acho que né? Poxa. 6 processos seguidos, né? Ainda bem que teve um intervalozinho no meio. Pronto, deixa eu voltar aqui na nossa pauta. Nós vamos ter vários repetitivos agora. Então, são muitos processos, mas grande maioria de repetitivos. Então, vamos retomar a ordem original da nossa pauta, votando agora o item número 27, ainda no mesmo tema, né, restituição e compensação, processo da empresa agropecuária Rio Volga SS Limitada, processo que será julgado pelo conselheiro Fred. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário. Um minuto, por favor. Trata-se de recurso voluntário manejado em face do acordo da DRJ do Rio de Janeiro, recente, 28 de maio de 2020, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de recolhimento A maior do IRPJ, não homologado em despacho decisório indeferido pela administração tributária. Na decisão que negou a homologação da DECOMP, consta informação de que a compensação pleiteada foi indeferida sob o color de que os créditos que o contribuinte entende serem devidos terem sido integralmente utilizados para quitar tributos via da CTF, razão pela qual não foi possível identificar saldo disponível a compensar. Assim, negou-se a homologação da compensação reclamada. A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório em decisão assim emendada.
O contribuinte maneja recurso voluntário, em que informa que retificou o regulamento de sua DCTF após despacho decisório, porquanto tem identificado equívoco no preenchimento da DCTF original, inexistindo óbice ou reconhecimento do crédito e se insurgindo contra a decisão da DRJ sobre o argumento de que, abre aspas, os fatos que comprovam e sustentam as devidas retificações das DCTFs e DIPJ foram devidamente registrados na contabilidade, conforme registro no livro Razão e Diário, anexos nessa manifestação. Foram anexados ainda o contrato de parceria rural, a cópia do cheque recebido do senhor Hugo de Castro Passos, emitido em 2013, no valor de 295 mil, comprovando a origem da receita da parceria rural. O recebimento foi em 24 de 4 de 2013, registrado na contabilidade da conta das receitas a receber, Parceria Rural e Banco Bradesco S.A. nas páginas tais, o livro Razão Analítico do sistema foi registrado no dia tal, da hora tal, do sistema de contabilidade do livro diário, da página 4, do livro diário número 5, do registros tais e tais. Fecha aspas. Havendo juntado os registros contábeis do período com a respectiva apuração do tributo indicado na DCTF retificadora, requerendo provimento do recurso, presidente. Esse é o relatório e passo ao voto. Ok. Recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para conhecê-lo. Penso que assiste razão a recorrente, porquanto a retificação da DCTF, que controverta equívoco do preenchimento, ainda que posterior ao despacho decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê da expressa recomendação do parecer normativo número 2/2015, que transcrevo. Observe-se que a defesa do contribuinte, ainda que simples, controverte o fato da DCTF ter declarado incorretamente o valor do tributo pago, tendo juntado aos autos elementos de prova suficientes em análise do direito creditório reivindicado. O fato é que a decisão da DRJ desconsiderou a possibilidade do reconhecimento do crédito sob o argumento de que o interessado não trouxe aos autos provas de redução que promoveu no valor do tributo. Sem provas, continua a DRJ, sem provas não há como reconhecer nessa instância de julgamento a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado. Entendo eu que o que se controverte, portanto, é a pretensa ausência de provas que autoriza a autoridade administrativa a homologar o crédito mediante reconhecimento de retificação tardia da DCTF do contribuinte, hipótese que é admitida por esta turma de julgamento com fundamento na busca da verdade material. Aqui, presidente, eu faço análise de documentos juntados extemporaneamente e discorro sobre a possibilidade de fazê-lo de forma moderada, exatamente o que estávamos discutindo no processo anterior, princípio da busca da verdade material, de formalismo moderado e dispositivos legais, permitem que, sim, assuntos de prova possam ser controvertidos, ainda que não recomendado que seja feito no recurso voluntário. Porém, em razão do princípio da verdade material, eu os admito, ajuntado dessa documentação. E aí vou à página 7, do retorno para a reapreciação do direito creditório pela DRF. Considero admissível que a retificação da DCTF, juntamente com a apresentação dos elementos de prova capazes de controverter a existência do crédito reclamado, notadamente as informações fiscais e contábeis do contribuinte, são elementos suficientes ao aprofundamento da análise do direito creditório objeto do processo. Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o enriquecimento sem causa, razão pela qual o retorno dos autos à instância de origem permitirá à autoridade administrativa validar ou não a existência do crédito, dessa vez cotejando os dados certificados em DCTF e os demais elementos acostados aos autos, sem prejuízo de outros que o contribuinte entenda conveniente apresentar. Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, ou se tratar de medida necessária, adequada e justa. Coloco vários entendimentos, inclusive da nossa turma, neste sentido, no mesmo sentido, e eu penso que a solução é adequada e preserva o interesse público, a vedação do enriquecimento sem causa, a proporcionalidade e a busca da verdade material. Diante disso, presidente, eu conheço o recurso voluntário e voto para converter o feito em diligência à unidade de origem, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos, intimando a parte a apresentar outros documentos que entender necessários para, ao final, prolotar-se novo despacho decisório sobre a matéria dos autos, abrindo-se nova oportunidade de manifestação ao contribuinte, caso queira. É o voto, presidente.
fazer só uma observação sobre o dispositivo, Fred, porque normalmente se usa a expressão converter o feito em diligência quando é resolução para fazer diligência. Aí, então, quando tem aqueles quesitos, aí lá é designado uma pessoa para responder os quesitos, aí volta o processo para o CARF para julgar. Isso aí no caso do DPP, presidente, será? Porque normalmente é exatamente isso que eu ia levantar. Inclusive, o voto do Fred, ele está para resolução. Está para resolução. Ele está sem emenda. Então, mas nesses casos, é isso que eu ia colocar. Nesses casos, aquele que a gente devolve prolatar novo despacho decisório, sem prejuízo de intimação e tal, não é isso? Em função das provas. A gente dá provimento parcial. Não é isso? A resolução, eu entendi que era porque no final ele disse proferir novo despacho decisório. Então, mas ele colocou o voto de. Mas isso é de resolução. Não, é isso? Sugestão não. Seria acordo, no caso. Seria acordo, então, o provimento parcial. Com aquele despacho padrão que a gente já tem feito nesses casos, quando ele apresenta a prova, não é isso? A gente está dando. Qual seria o provimento que a gente está dando? Olha, eu vou aceitar a tua DCTF retificadora. Vou aceitar as provas extemporâneas, certo? Estou aceitando tudo isso. Então, a gente tem uma nova situação fática, que não foi apreciada pela DRF. Então, é necessário apreciar. Então, é parcial porque a gente não está homologando, mas a gente está aceitando a tese de que houve um erro, né? A gente está aceitando a documentação, e a decisão, então, é que a DRF aprecie, né, para que não haja essencialmente defesa. Presidente, retificado, então, eu dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno, tá? Onde dá a origem, e o restante é igual. O resto é igual, O resto é igual. E aí o modelo é de acordo. Vou transformar de resolução para acordo, incluindo a ementa relacionada ao objeto que a gente está discutindo. Beleza. Se me permitem, rapidamente, aliás, tem o Efigênio na frente, o Adelino também. Não, pode, vou baixar minha mão. A minha colocação era aquela que eu não sei se seria pertinente falar, em vez de prolatar-se novo despacho decisório, se isso poderia entender que está tornando nulo o anterior, se não seria um despacho decisório complementar. A gente já discutiu bastante isso. Isso daí, saiu uma determinação da COSIT, eu acho que 2010, por aí, eu não me lembro, não sei exatamente qual foi, 2011, né, que foi... Porque na delegacia isso é complicado. Sim, eu tô falando eu estava na DRJ na época, certo? Eu vejo gente teve seminário da DRJ, teve uma reunião para discutir isso. Qual é o entendimento da COSIT? Certo? A análise de uma DECOMP, na análise de uma DECOMP, certo? É possível ampliar o escopo do processo. O processo não está limitado, digamos, às questões trazidas no despacho decisório na impugnação. Então, assim, se na decisão de primeira instância é vencida uma questão preliminar, a DRJ pode ampliar, digamos, que chama de a cognição. E aí, qual era a recomendação? E a situação clara qual era de quando tinha prescrição, tá certo? Então, aquela história de prescrição do direito creditório, né? Lembra que tinha aquelas teses, 10 mais 10, de 5 mais 5, da 10, aquela coisa toda. Então, qual foi a decisão da COSIT? Olha, se a DRJ vence uma prescrição dessas, que impediu a análise do mérito, então devolve para a DRF fazer de novo, analisar o mérito. Isso foi uma discussão, com o tempo, né, digamos, isso foi até incorporado nas DRJ. Eu me lembro que a COSIT ela emitiu assim, um parecer, acho que foi nessa época mesmo, né, até dizendo o seguinte, olha, na medida que já teve aquele despacho decisório, já não há que falar mais em decadência. Por quê? Porque já foi apreciado.
Entendeu? Isso. Então, assim, o fundamento é esse. Mas, assim, o que eu não sei com relação ao julgamento é porque a turma, quando fala em novo, ela pode estar querendo dizer, torna nulo aquele anterior, Certo. que é a Então, decadência. deixa eu complementar. Por isso Então, que as DRJ começaram a voltar os processos para a DRF, e a DRF começou a emitir novo despacho decisório. É outro despacho decisório. Certo. O objeto é outro. Né? O despacho decisório diz assim, eu não vou analisar o mérito porque tem essa preliminar. Agora, o outro, eu vou analisar preliminar. Então, o objeto é outro despacho decisório. Né? E aí, houve realmente esse questionamento, muitos questionamentos judiciais nesse sentido. Dizer, olha, é um novo despacho decisório, então a DRJ, na verdade, anulou o primeiro, então houve homologação tácita. E todos perderam, até onde eu sei. Então, essa é uma tese que já foi, essa que se trouxe, essa preocupação que se trouxe, foi uma tese, foi bastante debatida, mas eu entendo que ela foi superada, tá certo? Ela foi superada. Eu, pelo menos, e assim, a gente vem fazendo isso, né, a DSJ vem fazendo isso há algum tempo, mais de 10 anos, né? O CAF faz isso também, e eu não vejo, digamos, sucesso em ações desse tipo. Eu não ouço mais nem falar em ações desse tipo, entende? Devido às várias decisões que já ocorreram, afastando a tese da homologação tácita, da nulidade seguida de homologação tácita. Entendi. Não, tá ótimo. É que, assim, para mim, que eu não estou ciente dessa, digamos assim, jurisprudência já construída nesse sentido, faz todo sentido se complementar justamente pegando aquele pronunciamento da COSIT, já que aquele despacho decisório tem um efeito, digamos assim, desconstitutivo, digamos assim, né, que está não homologando aquele ato que a apresentação de Decomp é um ato constitutivo, então a não homologação ela desconstitui, né? Acabou ali, então não há que se falar em novo despacho decisório, entendeu? Não faria sentido também, por isso o despacho decisório complementar. E aí faria sentido até a tese dos contribuintes, mas se essa tese realmente não prosperou e a jurisprudência atua, então tá. Eu acho que a ideia é mais ou menos assim. Não é nulidade, não há vício no despacho decisório. Tá certo? Não há vício no primeiro despacho decisório. Não é nulidade. Certo? Há uma reforma. Certo? Uma necessidade de dar continuidade à análise que foi interrompida devido ao entendimento que foi reformado. Tá certo? Eu acho que assim, não tem sem problema se realmente já tem a jurisprudência, se já está pacífico. Isso é tranquilo. Não tem problema. É fazer uma análise da mesma situação à luz dos novos documentos que foram colocados. Ou seja, ele comprovou, ele trouxe alguma coisa, indício de prova, a gente tem provas assim, robustas e tal, pelo menos um início de prova robusta que demanda uma análise. E aí, o que acontecia? Normalmente, esse era o procedimento adotado inicialmente. Diligência. O que acontecia na maioria esmagadora dos casos? Os processos voltavam. Quando voltava para cá, era simplesmente para quê? Homologar. Aí, o que já se passa? Lá, analisa, verificou-se que está ok, já homologa e encerra. Não, o procedimento não tem problema nenhum quanto o procedimento, eu acho que é esse mesmo. A questão mais o que eu pontuei foi na questão da terminologia, né? É a mesma coisa que um lançamento, em vez de eu fazer um novo lançamento, eu faço a revisão do lançamento, ou seja, sempre dizendo o seguinte, olha, aquele ato anterior continua válido, é mais para sinalizar isso, né? Mas se o novo despacho decisório já está pacífico, já sinaliza, se já não tem teses, então, para mim, não tem problema. Só para te tranquilizar, quando eu cheguei, eu questionei isso, o Fred questionou, e é por isso que e você agora questiona. Eu também, a mesma situação, por isso que na hora que você falou, eu passei um sorriso, entendeu? Nós três estamos na mesma situação, em estágios distintos. Ou seja, isso é trote para calouro, né? Então, né? Inclusive, né, Sérgio, porque é o seguinte, quando
quando foi lavrado aquele despacho decisório, né, que não homologou a compensação, não foi homologado porque o documento que tinha sido apresentado pelo contribuinte dava margem que não fosse homologada a compensação. Sem dúvida. E aí foi apresentada uma nova documentação, nada mais justo do que, se for fazer uma nova avaliação, à luz desses novos documentos, que passa a valer a partir daquele momento. Tem 3 pareceres, que é o 8 de 2013, o 2 de 2015 e o de 2016, que eu não lembro o número agora, que eles arrematam todas essas questões, acabam tangenciando. Isso aí, problema zero. A questão era só realmente ter esse ponto específico, entendeu? De como se, anula-se ou dá nulidade de tudo que está lá atrás e vamos fazer um novo. Aí, assim, mas se isso aí já foi superado, tá sem problemas. O meu único comentário era justamente esse que o Neudson falou, porque até vou levar esse entendimento lá para a turma extraordinária, que a gente usa devolver para a diligência. E aí acaba acontecendo isso que o Efigênio falou, o troço vai e volta. Só para homologar, né? E não faz sentido algum. Quando a gente não tinha pensado, a gente não tinha pensado dessa forma. Então a gente sempre fazia diligência. Aí, cara, fica aquele caminhão de processos que retornam em diligência para você diligência e dar provimento àquilo que ele poderia ter feito lá, ou negar provimento, né? Porque ele já poderia muito. Até copiei uma decisão tua, Efigênio, justamente para apresentar para o Sérgio, para ver se ele concorda a gente mudar a nossa estratégia, porque eu acho que isso facilita demais. Facilita muito, muito. E é ganho processual para todo mundo. Físico, agora, contribuinte, jogador. Agora tem uma questão, né? Porque assim, é uma decisão para se retornar à unidade de origem, para que faça, né, determinados pontos, ou seja, você já faz o voto, ok? Mas eu acho que o comando ele tem que ser mais direcionado, ou seja, eu particularmente penso assim, né? Por exemplo, determinadas situações não compete mais intimar o contribuinte, de acordo com os dados que estão nos autos. Porque senão é como se você reinaugurasse todo um novo trabalho, um novo procedimento, que vai ter outras matérias controvertidas. Mas a gente não pode limitar a fiscalização. Imagina alguma informação. Né? Mas veja, partindo do processo, partindo de que é restituição e compensação, eu particularmente penso assim, claro que eu evidentemente posso depois analisar, refletir melhor, mas no momento em que o contribuinte já chegou à segunda instância, já trouxe esse caminhão de documentos, como o próprio Fred falou, em nome do Verdade Material você devolve, intimar o contribuinte para trazer mais documentos complementares, eu acho que já não cabe, eu acho que o cabimento é análise em cima do material que está nos autos. Eu particularmente... Mas se ele tiver dúvida, ele pode intimar, e deve, né? Não. Mas aí... Diga. Deixa o Fred falar, ele levantou a mão. Eu acho que para simplificar o pensamento, Sérgio, está correto, a sua linha lógica de pensamento faz sentido. Mas veja, eu estou vendo os novos elementos de prova que levam à conclusão de um possível direito creditório, certo? Estou devolvendo para que a autoridade administrativa promova atos administrativos para verificar se, de fato, agora, com esse novo cenário, existe o direito ao crédito. Aí, imagine que eu, no despacho, diga assim, não devendo-se, né, não sendo possível, aqui a intimação do contribuinte para que ele apresente nada. Imagine que eu dê esse direcionamento. Aí o contribuinte vai ter um despacho decisório, não vai? Aí ele vai poder fazer uma manifestação de conformidade, não vai? Aí ele vai juntar na nova manifestação de conformidade esses elementos que, em tese, estão sendo negados pela minha decisão. Está entendendo? Ou seja, a gente fica... Aí não haveria... O grande problema é que eu acho que não haveria um novo contraditório. O processo se reinicia. Ele vai ter manifestação de conformidade, vai ter... Tudo bem, no novo... Vai passar papel se quiser, enfim. Não, sim, é verdade. Nesse ponto. Aí, para evitar que traga... Isso, o objetivo é realmente esgotar a verdade material. Olha, esgote, mas não deixe... Mas não
time contribuinte. Na verdade, como a gente o texto que a gente costuma usar é o seguinte: manda para o DRF, contador de despacho decisório, para analisar os documentos, e aí a gente direciona, né, considerando a CTF retificadora e os documentos apresentados junto ao recurso voluntário, aí está direcionando. Normalmente a gente coloca assim, sem prejuízo da possibilidade da autoridade fiscal intimar o contribuinte, caso entenda necessário. Então, deixa a cargo, essa decisão fica nas mãos da autoridade tributária. Não, tudo bem. Eu acho até que até aí vai. O que eu quero apenas frisar é o seguinte: vamos supor que não tenha determinados elementos de prova ali. Não há dúvida, simplesmente não traz elementos, não existe elementos de prova para cobrir o todo. Você permitir o contribuinte que traga esses novos elementos de prova é que eu acho que não cabe, entendeu? Eu acho que tirar dúvidas, questionar o contribuinte, olha, você tem aqui uma razão, mas eu não entendi o que é esse lançamento. Vamos supor o seguinte, só para simplificar, que a questão fática abrange todos os meses do ano, de janeiro a dezembro. O contribuinte só trouxe de janeiro a setembro, e trouxe um caminho de dados que você não entendeu na de setembro. Olha, novembro, dá oportunidade nessa altura do campeonato para ele trazer outubro, novembro, dezembro, eu acho que não compete mais. Eu acho que compete você intimar sobre janeiro a setembro, que está sobre todos os dados que estão apostados altos. Pelo menos assim, em matéria de restrição e compensação. Sérgio, aí o que aconteceria nesse caso? Veja bem, digamos que ele tem essa prova e não apresentou. Aí vai ser lavrado um novo despacho decisório, indeferindo aquele mês. Aí o que ele vai fazer? Ele vai impugnar, apresentar aquela prova, vem para a DRJ, volta para o CARF, diligência. Rapaz, entendeu? Pois é, mas tudo porque é um novo despacho decisório. Mas aí que a gente está conformando e buscando, nesse caso, a verdade material, partindo do pressuposto que ela existe. Então, para facilitar, aí é um misto de verdade material, de conformar, por quê? O ponto de partida é que existem elementos probatórios para que o despacho decisório possa ser refeito à luz desses novos documentos. Né? Eu entendi, Efigênio, mas vamos supor o seguinte, olha só, se eu entendesse o que está ali de janeiro a setembro, nesse exemplo que eu dei, eu já poderia decidir somente dando direito, vamos supor, de janeiro a setembro, e nem dando direito a outubro, novembro, dezembro, que não está no exato. Só porque eu tenho dúvidas com relação a janeiro a setembro, eu vou estar devolvendo. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu tenho só dados de janeiro a setembro... Tudo. Você devolve todo o conhecimento. Você devolve tudo. Devolve tudo. Já que vai analisar, analisa tudo. Não. Se a gente for segmentar, aí o cara vai alegar supressão. Sem querer provocar mais a discussão, que a gente realmente acaba perdendo tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se é de janeiro a dezembro os fatos, mas ele só se defende de janeiro a setembro, e eu tenho condições de analisar de janeiro a setembro, eu já decidiria sem voltar para a delegacia, concordo? E ele perderia outubro, novembro, dezembro. Só porque eu não entendi as provas de janeiro a setembro, eu vou devolver para a delegacia para que ela intime para o contribuinte dar a oportunidade de trazer sobre outubro, novembro, dezembro. É só essa questão que eu acho meio... aí é o seguinte, pelo menos eu tenho que colocar aqui, sem prejuízo da DRF intimar, ela não está obrigada a intimar. Não, intimar ela está, mas o contribuinte, nesse meio tempo, ele pode, pelo que vocês estão falando, apresentar outras provas. Deixa eu esclarecer, deixa eu esclarecer uma situação bem clara. Aqui, a gente, quando devolve a DRF, não é porque tem, assim, uma dúvida... ele apresentou isso, mas não está claro. Isso é caso de diligência, certo? Qual é a situação aqui? É uma situação nova, tá certo? É uma situação nova. Qual é a situação nova? Havia um argumento de prescrição e esse argumento foi superado, certo? Qual é a situação nova? Todo o mérito é novo, certo? Não é uma questão de dúvida, é uma questão de análise mesmo da matéria. Então, tem algo que nunca foi apreciado, nem pela DRF, nem pela DRJ. E só poderia ser apreciado aqui, no CARF, em segunda instância. É isso que se quer evitar, tá certo? Por isso que eu falo muito em supressão de instância. A gente pode até mandar a diligência esclarecer a situação e decidir aqui em segunda instância algo que a DRF nunca se manifestou, que a DRJ nunca se manifestou.
Mas é isso que a gente quer evitar. Então, não é uma questão de dúvida, é uma matéria nova. Então, só completar. Então, assim, a ideia é, olha, é uma matéria nova, isso aqui nunca foi apreciado, mérito nunca foi apreciado. Devolve para a DRF, que nunca apreciou. Dizer assim, olha, agora apreciei. Supere aquele obstáculo que não está declarado em DCTF. Supere esse obstáculo e aprecie o mérito. Tá certo? Bom, imagine se a DRF já, na primeira análise, já tivesse a DCTF direitinho. Ela não iria, se tivesse dúvida, intimar o contribuinte, se não tivesse muito claro? Claro que ela pode intimar o contribuinte, isso é o comum, né? Se está lá, na DCTF está direito, mas tem uma coisa que não está muito clara, a dúvida, intima. Então, assim, o trabalho de uma análise de uma DECOMP, é esse, olhar primeiro os sistemas, mas, eventualmente, há necessidade de intimar o contribuinte. Se a gente devolve, dentro desse quadro, DRF, você nunca analisou o mérito, e agora eu estou dizendo, analise o mérito, mas não pode intimar o contribuinte, veja que a gente... que a gente está limitando aí, tanto do ponto de vista material, como até da própria autoridade tributária. Como é que for? Se eu não posso esclarecer minha dúvida. Não, essa questão de já intimar o contribuinte, isso aí já está vencido, eu concordo. Mas é que tem outras questões que vêm aqui na minha cabeça, mas que depois a gente tira com calma essas dúvidas, a gente discute, porque senão eu vou estar roubando espaço do tempo aqui de exames aqui dos julgamentos. Mas o debate depois é muito bom. A gente conversa. Não está roubando nada não, porque o debate é excelente. Esclarece. Porque assim, a própria observação da Adelino, assim, tem situações que a diligência, você também não se pode confundir, né? Vai ter situações que é de diligência. Se você abrir para essa situação, você vai estar provocando todo um novo litígio novamente. Ou seja, se são situações já controversas... Eu divido em 3 partes. Não sei se vocês vão concordar. Mais uma, tipicamente diligência, onde não vai se admitir mais prova nenhuma no processo, e é simplesmente para tirar dúvida em cima daquilo. Diligência. Essa outra de retificação do DCTF, que eu concordo que é uma supressão de instância, realmente tem que fazer uma nova análise pela DRF. Mas tem outras situações que eu posso dar um despacho ilíquido, vamos dizer assim, só para dizer o seguinte, olha, pega isso, verifique essas notas, aceite somente o que está escrito assim, assim, assado, considere isso para a dedução do cálculo e faça o cálculo a partir disso. Analisando... Não, mas já seria uma decisão. Eu decido, por exemplo, vamos supor que eu dou provimento a um recurso que o contribuinte está questionando determinados dados, juntou vários dados no processo, eu sei que alguns são aceitos, outros não, entendeu? Só que é um batalhão de dados que estão no processo. Eu posso dizer que o contribuinte tem direito, sim, de ter toda a receita deduzido daqueles dados cujas notas têm aquelas observações, assim, 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 assado, entendeu? Ou seja, mas não permitindo que ele junte novas notas. É diferente, entendeu? É diferente. Ou seja, talvez eu esteja me referindo a mais essa terceira opção. Não, mas aí não é novo despacho decisório. Aí é liquidação da decisão. É liquidação da decisão, pois é. Outra situação. Não, sim. Tem razão. É que eu quando fiz o comentário, sobre essa questão, mas pensando nesse primeiro caso. Mas eu concordo que no caso da retificação da DCTF, há uma clara supressão de instância. Tanto que existe hoje o comando que retificou a DCTF devolve para a unidade de origem, no caso da DRJ, para que ela faça, né? Tem o parecer. Não, tem. Claro, tem que ter a confusão, mas foi bom para eu poder fixar as balizas aqui. As 3 caixinhas e a gente vai colocar... No caso, pois é. Olha o caso da DIMOB, que foi reduzida a multa. A multa não era 5 mil por mês calendário? Qual foi a decisão? Dar parcial provimento para reduzir para R$ 1.500 por mês calendário. Eu não fiz a conta de quanto dá isso. Nem para fazer, Sim. A conta vai lá para baixo e o valor vai ser reduzido. Sim. Tá bom.
Agora, só uma última observação. Assim, não é um caso assim, mas não é para agora, é lá para frente. Só uma última observação para não deixar a pontinha. Não basta retificar a DCTF. Sim, tem que ter a prova. Tem que ter prova. Exatamente. Que é um ponto fundamental, Que é um ponto fundamental, né? Que é um ponto fundamental. Até por isso que a gente está discutindo tudo isso, né? Porque realmente não aceita só o valor retificado. Mas, Nelson, eu tive meu momento Efigênio, tá? Quando eu estava fazendo esse voto aqui, eu tive meu momento, porque eu disse, eu vou colocar quais são os documentos e as páginas. Olha, não é retificação. Já pensando que isso seria naturalmente controvertido, como é para ser. Então, de documento contábil. E aí, eu acredito que esse processo não volte, não, porque realmente os elementos de prova me parecem muito, muito, muito robustos, então realmente deve morrer lá na DRF. Eu acredito que a grande maioria das que a gente manda fazer novo despacho não volta, fica na DRF. Ô, Nilton, essa relação custo-benefício justifica esse procedimento. Ainda que volte um percentual mínimo só de o trabalho, porque é muito mais fácil, até o próprio Sérgio confirma, para a própria unidade de origem chegar e fazer um novo, analisar e homologar do que ela fazer diligência e tal. É muito mais prático isso, para todos. Com certeza. Então, Gente, eu coloquei o voto retificado, tá? Só falta colocar realmente o acórdão, assim, transformar em acórdão, mas com a conclusão de voto. Tanto o exposto conheço o recurso voluntário, voto para dar parcial provimento, para que se devolva o feito à unidade de origem e o restante fique igual. A fim que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação, o restante está absolutamente idêntico. Ok? E o voto eu substituí o arquivo que está aberto aí, é o mesmo arquivo, só que com essa parte transformada. Caso você queira utilizar na ata, não sei como é que vai ficar na ata. Tá joia. Não, eu vou precisar. Você, colocando lá na pasta T, eu pego já depois. Já está. Então, pronto. Então, eu pego lá. Então, colegas, vamos votar, né? Item número... 27. Item número 27 da pauta, em votação, Efigênio. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Então, colegas, o resultado do julgamento do item 27 da pauta ficou da seguinte maneira. Dar provimento parcial ao recurso voluntário por unanimidade, certo? Eu vou colocar aqui para voltar à DRF, mas aí eu pego o texto lá lá na pasta T, certo? Vamos dar prosseguimento. Presidente, é bom liberar o Ítalo, não? É bom, obrigado por lembrar. O Ítalo, não é isso? Vamos liberar o Ítalo, né? Vamos, então, colegas, dar encerrar a gravação, né, presidente? Para encerrar a gravação, liberar o nosso apoio, mas a gente continua com nova gravação posterior logo depois, tá certo? Ok. Ítalo, eu vou pedir para você encerrar a gravação.